Em uma pequena cidade litorânea de Santa Catarina, onde a vida corre devagar como as ondas do mar, uma jovem mulher com o coração despedaçado pelo fracasso do primeiro amor e um homem que perdeu tudo após um erro no passado se encontram inesperadamente. Eles não vieram para amar, mas para fugir. Mas o destino não precisa de convite, só de um instante. E esse instante aconteceu numa tarde chuvosa, sob a marquise de um velho café, quando dois olhares estranhos se encontraram. A cidade de Barra da Lagoa, aninhada à beira do oceano em Florianópolis, nunca foi conhecida por romances arrebatadores ou dramas intensos. Era tão tranquila que podia parecer entediante para quem vinha do barulho, mas era o refúgio perfeito para almas em pedaços. Camila, 25 anos, havia deixado São Paulo 3 semanas antes, levando apenas uma mala pequena, um laptop e um coração abalado por um terremoto chamado Felipe, o homem a quem entregou 5 anos de juventude e perdeu em 5 minutos de traição. Ela não escolheu Barra da Lagoa ao acaso. Sua mãe falava sobre o lugar como uma terra de cura. Se um dia sentir que não consegue mais respirar em São Paulo, dissera em vida, vá para Florianópolis, vá para Barra da Lagoa. O mar lá sabe escutar. E assim Camila foi. Alugou um quartinho no 2º andar de uma casa de madeira verde pastel, a poucos passos da praia. Todas as manhãs caminhava até a areia, deixava a água gelada congelar os pés e, com sorte, anestesiar também a dor em seu peito. Ela não sabia que naquela mesma cidade havia um homem tentando aprender a viver de novo. Gabriel, 37 anos, fora um neurocirurgião renomado em Belo Horizonte. Numa noite fatídica, depois de 12 horas de plantão ininterrupto, deixou uma carta de demissão na mesa do chefe de departamento, tirou o jaleco branco e dirigiu 17 horas rumo ao sul. Ninguém sabia o que acontecera, só ele. E ele não queria se lembrar. Em Barra da Lagoa, Gabriel levava uma vida simples. Consertava barcos para os pescadores. Preparava café todas as manhãs no O Farol, um café pequeno na entrada da praia, onde turistas paravam para um expresso antes do pôr do sol. Não falava muito. Os moradores o chamavam de o Homem do Silêncio. Naquela tarde de destino, a chuva caiu sobre a cidade como se o céu também quisesse apagar algo. Gotas pesadas batiam contra as pedras da rua, o vento arrastava cadeiras plásticas deixadas na calçada. Camila, sem guarda-chuva e sem capa de chuva, correu até a marquise do O Farol antes que a tempestade engolisse tudo. Estava encharcada, os cabelos colados ao rosto, os óculos embaçados. Ofegante, limpou as lentes com a mão e então seus olhos encontraram os dele. Gabriel estava dentro do café, segurando uma xícara de cappuccino fumegante, olhando fixamente pela janela. Não disse nada, não se moveu, apenas observou. Camila, sem graça, tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Havia algo naquele olhar que aprendeu não era beleza convencional, mas um entendimento silencioso. O mesmo cansaço, a mesma solidão. Ele se aproximou, abriu a porta e falou com voz grave, mas suave. Ainda tem lugar no café. Você não precisa ficar na chuva. Camila hesitou alguns segundos. Depois assentiu. Obrigada. Entrou. O assoalho de madeira rangeu sobre seus passos. O ambiente era acolhedor. O cheiro de café recém-torrado misturado ao sal do mar impregnava no ar. Havia apenas 2 clientes num canto distante. Uma jovem atendente sorriu para Camila, entregando o cardápio. Gabriel voltou ao balcão. Não perguntou o que ela queria. Apenas preparou outro cappuccino, como se já soubesse. Ao colocar a xícara na frente dela, disse: quem acabou de deixar tudo para trás geralmente precisa de algo amargo e quente. Camila o encarou, surpresa. Você sempre adivinha assim sobre as pessoas? Só quando me vejo nelas. Pela primeira vez em semanas, Camila sorriu um sorriso leve, mas verdadeiro. Eu sou a Camila. Gabriel. Eles não apertaram as mãos. Não era preciso. O nome bastava. Não conversaram muito. Apenas tomaram café ao som da chuva caindo lá fora. Mas, a partir daquele momento, o caminho de cada um começou a mudar de direção. Nos dias seguintes, Camila voltou ao O Farol todas as manhãs. No início, pelo café bom. Depois, pela paz. Por fim, pelo homem que preparava o café, com mãos calejadas
e um olhar que nunca era curioso demais. Ela começou a lhe contar algumas histórias sobre a mãe que se foi cedo, o pai que abandonou, Felipe e a traição. Gabriel não perguntava, mas sempre ouvia. Não dava conselhos, mas às vezes, apenas um olhar dele era o suficiente para aliviar seu coração. Em troca, Gabriel falava pouco, mas em fragmentos, Camila soube que ele fora médico, trabalhara em um grande hospital e salvara muitas vidas. O que o fez abandonar tudo, ele nunca contou. E ela também não perguntou, porque entendia. Há dores que não se contam antes da hora certa. Uma noite, ela o convidou para caminhar na praia. O vento soprava forte, as ondas batiam violentas, o céu sem estrelas. Caminharam descalços na areia fria. Nenhum dos dois falou. Você acha que uma pessoa pode recomeçar do zero completamente? Ela perguntou de repente. Gabriel parou. Não. Camila se virou para ele. Não? Não dá para recomeçar, mas dá para continuar, carregando as cicatrizes, mas seguir. Ela ficou em silêncio. Depois assentiu. Espero ter coragem de continuar. Você já veio até aqui sozinha, já está continuando. Naquela noite, ao voltar para o quarto, Camila chorou. Não de dor, mas de alívio. Ela já não era mais a mulher abandonada. Era alguém aprendendo a seguir em frente, mesmo com os pés machucados. E sabia, o homem de olhar triste também caminhava em sua própria jornada. Talvez, se ambos fossem na mesma direção, um dia chegariam a um lugar onde o passado já não pesaria tanto. A primavera em Barra da Lagoa trouxe um novo fôlego para a pequena cidade, acostumada à quietude. Flores silvestres começaram a brotar às margens das ruas. O mar se acalmava e o sol se tornava mais quente depois de dias longos de chuva fria. Para Camila, era o momento em que seu coração começava a se abrir devagar, tímido, mas de forma nítida. Todas as manhãs, ela ainda ia ao O Farol. Às vezes apenas sentava sozinha com uma xícara de café e um livro que nunca terminava de ler. Nesses momentos, Gabriel se aproximava e colocava uma fatia de bolo de queijo ao lado dela, sem perguntas, sem comentários, mas aquela presença, aquele cuidado silencioso, tornaram-se o que ela mais esperava. Camila começou a escrever novamente. Depois de tantos meses fugindo das palavras, agora tirava o laptop da mala, abria o arquivo chamado Meu Junho, um romance inacabado que antes esperava ser a virada de sua carreira literária. Agora, tornava-se o lugar onde despejava sentimentos sem nome à tristeza, à raiva, à sensação de traição e até algo novo que brotava quando pensava naquele homem. Certa tarde, enquanto Gabriel estava ocupado consertando o balcão do café, ela sentou-se na cadeira de madeira ao lado dele e perguntou: Você já amou alguém? Ele não a olhou, apenas sorriu de leve. Sim, mas existem amores que não nascem para ficar. Por quê? Porque acontecem na hora errada, ou com a pessoa errada, ou ambos. Camila silenciou. Ela entendia. Às vezes, as pessoas podiam se amar muito e ainda assim se machucarem, talvez por não estarem prontas, talvez por medo de coisas que não ousavam nomear. Eu já amei, murmurou ela. Amei a ponto de achar que não poderia respirar se o perdesse. E então eu perdi. Perdi de uma forma que me fez deixar de acreditar em mim mesma. Pela primeira vez, Gabriel interrompeu o trabalho. Virou-se para ela, o olhar suavizado. Essa pessoa te traiu? Camila assentiu. Não precisava de detalhes. Ele entendia. A traição não exige descrição, deixa um gosto claro no coração, amargo, frio e capaz de fazer o corpo inteiro tremer. E eu amei uma paciente, disse Gabriel de repente. Camila o encarou, surpresa. Uma paciente sua, ele confirmou. A voz caiu grave como o som distante do mar. Ela tinha um tumor no cérebro. Já havia passado por vários hospitais. Quando chegou a mim, estava em fase terminal. Mas ela era linda, forte, inteligente e sabia que ia morrer. Você a amou, mesmo sabendo que ela não teria muito tempo. Não consegui evitar, mas eu errei. Errei ao deixar o sentimento entrar no trabalho. Errei ao achar que poderia salvar os dois, ela e a mim mesmo. Camila prendeu a respiração. A voz dele era calma, mas ela sentia a correnteza violenta por trás de cada palavra. Ela morreu na mesa de cirurgia, e me culparam por isso. Camila não soube o que dizer.
A dor daquela história era maior do que ela podia imaginar. Um médico que levou o amor para a batalha contra a morte e perdeu tudo. Um arrepio percorreu sua pele. Foi por isso que você largou tudo? Perguntou ela baixinho. Gabriel não respondeu, mas o silêncio era suficiente. Soava como a maior confissão. Nos dias seguintes, entre cafés e conversas partidas, Camila e Gabriel foram se abrindo mais. Ela contou sobre sua mãe, uma mulher forte, mas que partiu cedo demais por causa de um câncer. Contou sobre as noites em claro escrevendo, sobre os manuscritos enviados sem resposta. Contou sobre a sensação de inutilidade ao descobrir que o homem que amava estava construindo uma família com outra, justamente quando ela escrevia para ele um roteiro de pedido de casamento. Gabriel não interrompia, apenas ouvia, e ele, embora dissesse menos, começou a deixar Camila ver o homem por trás da casca silenciosa. Aquele homem já amara profundamente sua profissão, já tivera o sonho de salvar vidas, já acreditara que a ciência era a luz que iluminava seu caminho. Até perder tudo em uma única cirurgia a mulher que amava, a confiança dos colegas e a si mesmo, Camila não tentou consolar. Sabia que dores assim não se aliviam com palavras de incentivo. O único gesto possível era permanecer, estar presente, como ele estivera para ela quando era apenas uma desconhecida encharcada na chuva. Um dia, Camila voltou ao O Farol e não encontrou Gabriel. Esperou. 1 hora. 2. Depois, perguntou à atendente. Ele disse que ia viajar alguns dias. Não contou para onde. Pela primeira vez em semanas, Camila sentiu o coração inquieto, preocupado, vazio, como se tivesse perdido algo precioso. Em casa, deitou-se na cama, abriu o laptop para escrever. Mas as palavras se repetiam sem sentido. Não conseguia escrever sem Gabriel por perto. Não porque ele fosse sua inspiração, mas porque a presença dele já se tornara o ritmo natural da sua vida. 3 dias depois ele voltou. Ela o viu de longe, puxando uma pequena mala pela estrada de pedrinhas que levava à cidade. O cabelo mais bagunçado que o normal, a barba um pouco crescida, a camisa amassada, mas o olhar, o mesmo. Ainda triste, mas agora com algo mais leve. Onde você esteve? Perguntou Camila quando ele entrou no café. Em Belo Horizonte. Fui ver a mãe dela. Depois de 2 anos, achei que era hora de pedir desculpas. Camila não soube o que dizer além de um aceno respeitoso. O que ele fizera não era apenas coragem, era um grande passo para alguém que já perdera tudo. Gabriel sorriu de leve, um sorriso verdadeiro. Ainda não tenho certeza se posso recomeçar. Mas talvez eu esteja pronto para continuar. Camila sorriu. Seu coração estremeceu. Talvez ela também estivesse. Na primeira manhã de sábado, depois que Gabriel voltou de Minas Gerais, Barra da Lagoa parecia despertar diferente. A luz suave atravessava os coqueiros, dançando sobre o verde azulado do canal que ligava a Lagoa da Conceição ao oceano. Barcos pequenos balançavam perto da ponte antiga. O vento do mar sussurrava e o bater leve das ondas trazia paz. Barra da Lagoa, uma vila de pescadores com pouco mais de 4.000 habitantes, mantinha a mesma simplicidade, mas agora já era, para Camila, um lugar de pertencimento. Naquele dia, ela não foi ao café como de costume. Pegou a bicicleta e pedalou sem rumo, parando numa barraca perto da velha ponte suspensa, agora substituída por uma de aço, mais segura. Perto dali, um restaurante preparava-se para a temporada de lagosta. O cheiro rico e tentador que vinha da panela lembrava-lhe a infância, mas ela não sentia saudade. O coração estava mais leve do que em muitos dias. À tarde, já com uma fome discreta, Camila entrou no O Farol, o café onde tantas vezes se encontrara com Gabriel, com a máquina de expresso soltando vapor e a luz dourada das janelas aquecendo o ambiente. Ele estava encostado no balcão, olhando o canal, como se guardasse uma história longa. Colocou uma xícara de cappuccino diante dela, gesto familiar que dispensava palavras. «Quer caminhar?» sugeriu ele com voz suave. Camila assentiu. Deixaram as bicicletas do lado de fora e seguiram pela rua de pedras ao longo do canal. Ali, onde o lago se abria para o mar, todos paravam para contemplar cenário perfeito para conversa sem pressa. «Você tem escrito de novo?» Gabriel perguntou, passando por uma barraca de sanduíches de peixe.
Às vezes. Estou tentando reencontrar o som da minha própria voz, respondeu Camila em tom baixo. Eu estive com a mãe dela, da paciente, disse ele, com um peso na voz. E como foi? Camila insistiu, como se a resposta pudesse aliviar-lhe o peito. Ele hesitou antes de dizer, melhor do que eu esperava. Às vezes ainda sonho com ela, mas ao acordar, sinto alívio por ser apenas um sonho. Camila apertou a mão dele, estremecendo diante da fragilidade contida em suas palavras. Aquele homem já amara até o limite, mas agora podia caminhar em paz mesmo carregando saudade. Subiram por uma trilha no morro atrás do café, que levava a uma pequena ilha de frente para o mar. O caminho era coberto por folhas de coqueiro, e a luz da tarde se infiltrava em feixes dourados sobre o solo vermelho. Simples, mas com uma força de cura, pararam diante de um banco de pedra voltado para o oceano. O som das ondas misturava-se ao brilho suave do entardecer. « Você tem medo? » perguntou Gabriel. A voz quase trêmula. Camila se surpreendeu. Medo de quê? De ir embora. Como ela foi? Pela primeira vez desde o fim com Felipe, Camila sentiu a garganta apertar. Confessou. Tenho medo de amar e ser abandonada de novo. Mas ergueu os olhos para ele. A luz do sol atravessava seus cabelos, aquecendo-lhe o rosto. Não quero fugir. Uma vez alguém me disse para não tentar me proteger o tempo todo. Ela disse. Camila hesitou, respirou fundo. Ela disse, amar um homem forte também é legitimar a maior solidão dele. Gabriel segurou sua mão. Não disse nada. O silêncio falava mais do que qualquer palavra. No dia seguinte, Camila voltou ao café em busca de um espaço silencioso para escrever. Mas, diante da página em branco, nada saía. Só pensava no olhar de Gabriel, no caminho pela trilha, nas ondas quebrando sob o pôr do sol. Sabia que estava entrando num terreno difícil amar um homem que já amara fundo, que já sofrera fundo. Como não falhar de novo? Numa noite, o O Farol organizou um pequeno evento. Um contador de histórias local narrava a história de Barra da Lagoa, a Vila Açoriana, a ponte suspensa, o canal, a fortaleza antiga e o projeto de preservação das tartarugas marinhas. Camila e Gabriel sentaram lado a lado. Cada relato parecia ligar, luz ainda mais àquela terra dois seres imperfeitos, encontrando paz em uma herança comum. Ao fim, Gabriel murmurou. Este lugar resistiu por séculos, enfrentou tempestades, dores individuais, a própria história. Por que nós não poderíamos também? Camila encostou a cabeça em seu ombro. Porque não estamos sozinhos. Naquela noite, de volta ao quarto, Camila escreveu algumas linhas. As primeiras em meses. Não é sobre fugir, é sobre caminhar juntos. Pode ser devagar, pode ser em meio à tempestade, mas não sozinhos. Nos olhos dela, e talvez nos de Gabriel, algo novo começava a florescer. Não era uma paixão apressada, era um vínculo firme, nascendo no limite frágil da abertura do coração. Na manhã de domingo, as portas do café O Farol se abriram mais cedo do que de costume. A névoa do mar misturava-se ao ar salgado. Pequenos cristais de sal pousavam sobre a pele ao sabor da brisa fria. Camila deixava seu quarto de madeira e caminhava em direção ao café, como fazia todos os dias, mas naquele dia sentia-se como se estivesse entrando em um novo capítulo da vida, e o sorriso de Gabriel a recebeu já na entrada. Ele não disse nada. Apenas sorriu e fez um gesto convidando-a a entrar. O latte ainda não tinha sido preparado, mas o calor do recipiente de leite na mão dele transmitia a Camila uma tranquilidade inexplicável. Quero te convidar para ir a algum lugar no próximo fim de semana, começou Gabriel, o olhar sério mas terno. Aonde? Perguntou ela num tom baixo. Ao Morro da Galheta. Há uma vila pequena que você precisa conhecer, poucos sabem dela, mas a paisagem parece saída de um quadro. Camila se surpreendeu, um tanto desconfiada. O Morro da Galheta era um lugar isolado, a pouco mais de 5 quilômetros do centro de Barra da Lagoa, famoso por suas praias selvagens e trilhas secretas, um tesouro guardado por locais e aventureiros. Mas quando ele murmurou, quero que você vá comigo, deixou de ser apenas um convite turístico. Seus dedos tremeram levemente entre a alegria e a hesitação. Desele. O carro parou em uma estrada de terra junto à mata litorânea. A paisagem era uma fusão de rochas de granito avançando sobre o mar, trilhas estreitas em morros cobertos de verde
e um ar úmido e fresco. Seguindo em direção à ponta, Camila e Gabriel caminharam lado a lado, o vento do mar empurrando-lhes as costas suavemente. A cada passo sobre pedras cobertas de musgo, parecia que voltavam ao início dos tempos. Naquele espaço intocado, não havia mais distância entre os dois, apenas a abertura lenta, profunda, de suas almas. Gabriel conduziu-a em silêncio até um rochedo onde se sentaram de frente um para o outro, as pernas balançando sobre a água fria. As ondas batiam contra a pedra, criando um som doce, capaz de apagar qualquer medo. Já vim muitas vezes a este lugar, ele disse. Não pela beleza, mas porque aqui não sou médico, não sou o passado. Sou apenas um homem, vivendo de verdade. Camila permaneceu em silêncio, deixando que cada palavra penetrasse fundo. Nunca nada que ele dissesse lhe parecera tão simples, tão verdadeiro. Ela mesma queria despir-se da antiga pele, não mais apenas a mulher traída, mas alguém que podia ser, de fato, amada. E você? Gabriel ergueu os olhos. Você tem vivido não apenas para seguir em frente, mas para viver? Camila respirou fundo antes de responder. Nunca pensei que precisasse viver por alguém. Agora, espero por uma razão, e talvez essa razão esteja sentada bem diante de mim. Não havia mais o que dizer. Seus corações batiam no mesmo compasso naquele instante. One Foes. Na volta, Camila enviou a Gabriel um novo texto, não um romance, mas memórias. Pensamentos sobre os dias recentes, sobre a sensação de compartilhar a solidão e sobre a primeira vez em que não precisara esconder quem era. Gabriel respondeu com uma frase simples. Não precisamos provar nada. Só precisamos estar aqui, juntos. E mais uma vez, isso era suficiente. A paisagem parecia ainda mais viva quando eles exploravam o Morro da Galheta, os campos de capim nas encostas, a trilha de pedras que levava a uma praia intocada, o ar calmo de uma terra que o tempo se recusava a mudar. Na manhã seguinte, o sol suave atravessava a janela do quarto de madeira. Camila acordou e encontrou Gabriel escrevendo em um pedaço de papel uma promessa, ou talvez um poema curto. Ele desenhava com cuidado as palavras: se você precisar ir devagar, eu caminharei ao seu lado passo a passo. O coração dela se aquietou. Ela ergueu a xícara de café, fechou os olhos e, pela primeira vez em muitos meses, não sentiu peso algum. Sabia que o vínculo entre eles já tinha ultrapassado o limite do quase. Não eram apenas amigos, nem amantes apressados, mas companheiros capazes de aceitar o silêncio, compreender os medos e caminhar juntos. O amanhecer em Florianópolis tinha uma beleza própria, a luz suave, refletia no vidro das águas do mar e penetrava no café O Farol, tingindo-o de um dourado acolhedor. Camila voltou ali, sentindo que aquela manhã era diferente. A tristeza já não apertava seu coração. No lugar dela, havia uma esperança tênue, mas clara. Gabriel havia deixado um bilhete sobre a pequena mesa, ao lado de uma xícara de expresso ainda quente. O aroma do café se espalhava suavemente. Camila abriu e leu. Surpresa. Não é que vamos nos amar. É que podemos nos amar se ambos quisermos tentar. Não era uma declaração apressada, mas uma promessa silenciosa. Uma promessa madura sem pressa, sem desespero. O Morro da Galheta, onde já tinham estado, era a prova viva de um passado e da força da serenidade. Aquele lugar, com sua natureza selvagem e lago cristalino, era o cenário perfeito para o amor que nascia devagar. Estendendo-se entre a Praia Mole e Barra da Lagoa, o morro e suas trilhas sombreadas que levavam ao mar ofereciam-lhes uma escada para se aproximarem com suavidade. Naquele dia, ele sugeriu continuarem a jornada até o dolmen da oração, onde blocos de pedra milenares guardavam histórias da natureza e rituais antigos. O amor deles não precisava ser provado, apenas vivido, passo a passo. Saíram às 5 da manhã. A névoa leve pairava sobre o canal da Barra da Lagoa. O silêncio era tão profundo que só se ouvia o som dos passos cautelosos sobre o caminho úmido da mata. Passaram pela fortaleza da Barra, onde o tempo ainda preservava marcas da história e do mar tranquilo. A trilha até o dolmen era longa, mas deslumbrante. As copas das árvores balançavam à luz cintilante. Os pássaros cantavam no amanhecer em harmonia com o ritmo da respiração dos dois. O cume do Morro da Galheta se abriu diante deles. Ali,
3 blocos de pedra empilhados formavam um observatório natural onde sol e estações se cruzavam em delicado alinhamento entre o azul do oceano e a vastidão do céu. Sentado sob o dolmen, Gabriel murmurou: "Aqui onde a aurora se espalha assim, não quero mais me esconder." O olhar dela não era de paixão afoita, mas de respeito e ternura. Camila sentiu o coração se acalmar, segura por finalmente se abrir para algo novo, um amor que antes era tímido, mas agora brotava. Eles não se forçaram a dizer mais nada. Apenas desfrutaram da presença um do outro. Camila apoiou a mão no ombro dele, sentindo o calor atravessar a pele no meio da neblina fria. O céu se tingia de dourado sobre o mar. O som das ondas ecoava lá embaixo, levando a mensagem do oceano, sóbrio e delicado, como a forma com que eles estavam aprendendo a amar não em chamas, mas em profundidade. "Sabe", disse Gabriel, "você já me disse que tinha medo de amar, medo de ser abandonada de novo. Eu também acreditava que não era digno. Mas agora, se não tentarmos, nunca saberemos o que é amar." Camila olhou para ele, os olhos brilhando. "E eu também temo perder algo precioso. Por isso hoje quero, com você, recomeçar." Não precisaram de mais palavras. Permaneceram ali por muito tempo, sob a luz do sol nascente, junto às pedras antigas, com o mar infinito aberto aos seus pés. De volta à barra da lagoa, pararam em um pequeno café à beira do canal. Camila pediu um suco de limão com mel. Gabriel, seu expresso amargo de sempre. Ficaram em silêncio, observando a luz atravessar o teto de palha e se refletir na água calma. Camila então escreveu a primeira frase em seu romance: "Não sei ainda como estou amando, só sei que estou aprendendo a amar alguém de quem sempre tive medo." A vida não precisava de pressa, o amor também não. Um café, uma viagem curta, uma promessa silenciosa, essa era a base da relação deles. Um amor que não começava com fogos de artifício, mas com a luz suave do amanhecer, aquecendo aos poucos o coração. Tudo continuava a passar devagar em Barra da Lagoa. As ondas ainda batiam no canal antigo, a luz da manhã brilhava entre as águas, e o café, o farol, abria cedo como um refúgio seguro para corações que ainda cicatrizavam. Mas numa manhã de terça-feira, o ar parecia denso com algo não dito, algo esperando para ser revelado. Cedo, Gabriel apareceu diante de Camila com um olhar sério, mas cheio de decisão. "Você pode acordar mais cedo. Quero ir até Pieter Arenal." "Pieter Arenal? Isso é?" Camila se surpreendeu. "Uma antiga casa da minha família, aos pés do Morro da Galheta. Preciso conversar." Não era um ponto turístico ou um local famoso, era parte de um passado que Gabriel sempre evitara, um lugar guardando memórias que ele nunca quis enfrentar. Camila não perguntou mais nada, apenas assentiu, em silêncio. Eles caminharam pela trilha ao longo do canal, atravessaram a ponte pêncil nova construída sobre a antiga, onde a entrada da gruta já fora palco de luzes douradas no pôr do sol. A região outrora abrigara moradores açorianos, a base cultural que moldou Barra da Lagoa. Quando chegaram a Pieter Arenal, depararam-se com uma pequena casa de madeira com varanda voltada para o mar, quase engolida pela mata. Foi ali que Gabriel viveu na juventude, antes de se tornar médico, mas mais importante, era ali que guardava um segredo. Ele convidou Camila a entrar. Dentro, havia uma mesa de madeira antiga e algumas caixas de fotos envelhecidas. Gabriel abriu uma delas, empoeirada, e tirou de dentro uma fotografia antiga. Mostrava um rapaz e uma jovem sentados lado a lado, olhando para a câmera com esperança nos olhos. No verso rabiscado, Carolina, Gabriel, 15 anos. Camila nunca tinha visto aquela foto. "Esta é Carolina, quando éramos jovens." A voz dele saiu rouca. "Aconteceu algo. Eu acreditei que ela tivesse morrido, mas não morreu. Ela viveu todos esses anos à minha sombra, mesmo ausente." As lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. Ela o amava, mas nunca imaginou que houvesse um segredo tão profundo. Gabriel continuou. "Ela fingiu a própria morte porque não queria ser traída outra vez. Foi embora e me fez acreditar que tinha partido. Eu reconstruí minha vida, mas agora ela voltou querendo resolver tudo." Camila mergulhou no silêncio. O coração parecia se despedaçar entre o amor que crescia e a sombra da traição do passado. Naquela tarde, não havia sol,
nem o som suave das ondas. Apenas o vento da mata. Gabriel tentou explicar, mas Camila já não conseguia ouvir. Cada palavra era como prolongar a dor. Ela foi a única que amei de verdade, antes de você. Mas eu não sabia como escolher. Disse que eu desabaria se a rejeitasse. Escolhi o silêncio. Ela jamais pensou que teria de enfrentar um futuro assim. Agora, a questão não era apenas se ainda amava Gabriel, mas se poderia confiar em um homem que guardara um segredo tão grande. Camila caminhou sozinha pela mata próxima, deixando-o na velha casa. Suas lágrimas não caíam apenas por amor, mas pela sensação de ter sido enganada. Ainda assim, sabia que ele agira por responsabilidade, por um vínculo de 15 anos que não se dissolvia facilmente. Ela precisava de tempo, precisava de espaço, mas o coração, uma vez que aprendeu a amar, não solta com facilidade. À noite, de volta ao café, não trocaram palavras. Apenas dividiram o silêncio, a bebida gelada e a luz amarelada das lâmpadas. Então ele perguntou: "Você pode me perdoar?" Ela o encarou, vendo seu reflexo nos olhos dele. Respirou fundo. "Eu te amo, Gabriel, mas isso vai precisar de tempo. Precisamos da verdade. Só assim poderemos seguir juntos." Ele assentiu, e naquele instante começou uma nova jornada. Não havia como voltar atrás, mas ainda havia a vontade de caminhar lado a lado se estivessem dispostos a curar juntos. Sob a luz tênue do farol, enquanto a chuva caía lá fora, eles apertaram as mãos não porque o amanhã seria fácil, mas porque escolheram acreditar em um amanhã capaz de curar tudo. O amanhecer em Barra da Lagoa não trouxe apenas raios doces de sol, mas também um lembrete. Mesmo que tudo já tivesse sido ferido, o amor ainda tinha chance de renascer. Depois da revelação da verdade, Carolina havia retornado. Camila e Gabriel decidiram encarar o passado, firmando um pacto que não era apenas de amor, mas também de perdão e confiança, para que ambos permanecessem inteiros. Algumas semanas após superarem o momento mais difícil, Gabriel tomou a iniciativa de preparar uma viagem especial. Não era simplesmente um passeio, mas uma proposta séria, um mini-wedding à beira-mar, em Barra da Lagoa. Com o cenário do Oceano Azul em harmonia com o patrimônio local, esse casamento íntimo não era um fim, mas sim um novo começo. Florianópolis, a chamada Ilha da Magia, é amplamente conhecida como destino ideal para mini-weddings, especialmente as celebrações simples, calorosas e cheias de estilo à beira-mar. Cerimônias assim privilegiam a intimidade e a conexão profunda entre duas pessoas, perfeitas para histórias como a de Camila e Gabriel. Barra da Lagoa, o lugar onde reconstruíram sua ligação com sua longa faixa de areia, enseada rasa, comunidade pesqueira tradicional e ondas suaves, oferecia o pano de fundo perfeito para esse momento sagrado. Antes, já haviam explorado o Morro da Galheta e agora retornavam para celebrar um casamento pequeno, com apenas alguns amigos próximos. Amanda, alguns moradores locais queridos e até um motorista simples que trouxe flores do mar como enfeite. Naquela manhã, a praia de Barra da Lagoa estava calma. A areia morna sob os pés, o vento suave acariciando os rostos, uma ponte pêncil, algumas cadeiras de madeira improvisadas e uma faixa de tecido branco como altar, tudo simples, mas suficiente para criar um espaço acolhedor e belo. Camila surgiu, sem vestido de noiva exuberante, apenas um longo branco simples e um buquê de flores silvestres, símbolos de verdade e liberdade. Gabriel a aguardava, o olhar repleto de amor e respeito. Embora fosse um mini-wedding, a cultura brasileira transparecia em cada detalhe, na escolha das alianças, nos gestos espontâneos e no modo como o amor se revelava em verdade. Ao som das ondas, trocaram votos sem exagero, sem teatralidade, apenas promessas voluntárias, ditas sob o céu aberto. Camila sussurrou: "Eu te escolho, com o passado e o presente, para juntos criarmos o futuro." Oh! Os moradores ao redor, o responsável pelo projeto de preservação das tartarugas marinhas Tamar, os pescadores que tantas vezes os viram no café, todos sorriram, cumprimentando e abençoando aquela história de amor renascida da forma mais bonita. O casamento não foi pomposo, mas estava repleto do espírito brasileiro. Caipirinhas, música leve e até alguns acordes de samba tocados por um amigo de Gabriel, diretamente sobre a areia, porque
Em um casamento brasileiro, mesmo íntimo, a alegria e o compartilhar são inevitáveis. Eles dançaram, se abraçaram, riram não tentando agarrar nada à força, mas deixando a autenticidade guiá-los. Após o mini-wedding, foram a um casarão simples, onde havia algumas mesas e frutos do mar frescos de Barra da Lagoa. Camila mordeu um pedaço de lagosta e sorriu. Não era uma grande festa, mas era o lugar certo, a pessoa certa e o momento certo. Naquele dia, não eram apenas marido e mulher, eram aliados, cúmplices, companheiros que recomeçavam acreditando que um coração, mesmo quebrado, pode ser restaurado. Amanhã em Barra da Lagoa simbolizava um recomeço. O sol refletia sobre a superfície calma da água, iluminando os pés que tocavam a areia macia. As imagens que se formavam eram o retrato da harmonia entre o mar e a simplicidade da vila de pescadores, lugar onde a história deles havia atravessado tantos pontos de virada. Naquele dia, os dois decidiram abrir um novo capítulo não apenas com palavras, mas com gestos. Fariam o pedido de adoção de uma menina órfã chamada Sofia, um desejo profundo, duradouro e pleno de significado. A decisão não surgiu de forma impulsiva. Camila e Gabriel haviam estudado cuidadosamente o processo de adoção no Brasil. De acordo com o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, o procedimento incluía avaliações psicológicas, análise das condições familiares e a aprovação do Juizado da Infância e Juventude, tudo para assegurar os direitos e o melhor interesse da criança. Eles também consideraram a questão da idade. A lei exige que o adotante seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotado e apresentaram um histórico transparente de vida, como pede a legislação. Nada disso era apenas burocracia. Era a expressão de um compromisso longo, verdadeiro, o início de uma felicidade construída com raízes sólidas. Naquela manhã, foram juntos ao Conselho Tutelar em Florianópolis. Camila segurava suavemente a mão de Gabriel ao entrar no prédio, onde cartazes coloridos incentivavam as crianças a escrever sobre a família dos sonhos. As exigências eram rigorosas, mas Camila via em Gabriel uma fé inabalável, a convicção de que aquela menina não estaria mais sozinha. Logo conseguiram a autorização para visitar Sofia em um abrigo próximo ao canal de Barra da Lagoa, um lugar onde o som distante das ondas e os barcos de pesca deslizavam lentamente sobre a água, compondo um cenário de vida simples, mas cheio de esperança. Sofia tinha 8 anos e um olhar carregado mistura de medo e curiosidade diante dos desconhecidos que vinham ao seu encontro. Mas quando Gabriel se abaixou e disse: "Nós seremos a sua família", os olhos dela brilharam, e Camila sentiu dentro do peito uma rachadura se fechar, substituída por um calor inesperado. Na pequena mesa de madeira do abrigo, a menina desenhou uma casa com 3 pessoas, e sobre uma delas traçou um coração vermelho. Camila não conteve as lágrimas. Era a prova de que, apesar de tudo, Sofia ainda guardava fé no amor de uma família. Eles sabiam que a jornada não seria fácil, os trâmites legais e as adaptações emocionais exigiriam tempo. Mas também sabiam que nada seria mais valioso do que acreditar em uma família construída com o fio da ternura e da responsabilidade. De volta ao O Farol, com a luz suave entrando pela janela e refletindo sobre a água tranquila, Camila apoiou a mão sobre a pasta do processo de adoção. Naquele instante, não precisava de certezas absolutas. Bastava que o amor os guiasse. Saíram do café e caminharam ao longo do canal. O vento do mar parecia trazer de volta todas as lembranças da raiva, da dúvida, até o amor e agora a esperança. Camila apertou a mão de Gabriel e disse: "Aprendemos a nos amar em meio aos estilhaços. Hoje, vamos aprender a amar outro coração, um coração que precisa de nós." Ele sorriu, com um olhar mais caloroso do que nunca. Aquela jornada não terminaria com a assinatura dos papéis de adoção. Seria o início de uma vida em família. Manhãs de levar Sofia à escola, tardes atravessando o canal, noites lendo histórias do mar sob a luz amarela e acolhedora do pequeno café. Uma felicidade simples, mas forte o suficiente para curar todas as feridas do passado. O amanhecer em Barra da Lagoa trazia o eco do mar e o perfume puro do vento salgado. As ondas ainda batiam suavemente, como para afirmar uma verdade. Por mais que alguém tenha se perdido, a sinceridade e o perdão, quando grandes o bastante, sempre mostram o caminho de volta.
Para Camila e Gabriel, aquele era o dia em que finalmente passariam pelo momento de dor mais profundo, para se colocarem lado a lado em uma escolha madura e em um amor duradouro. O encontro no O Farol, entre o passado e o futuro. Camila chegou ao O Farol numa manhã de sábado. O café ainda guardava o mesmo ar acolhedor de sempre, mas o coração dela já não era o mesmo. Viu Gabriel sentado junto à janela. O sorriso leve nos lábios não conseguia esconder a ansiedade em seus olhos. Sobre a mesa, 2 cafés fortes, alguns papéis do processo de adoção e uma única flor. Dessa vez, sem perguntas, Gabriel apenas olhou para ela e suspirou. E então? O que você decidiu? Camila respirou fundo, abrindo-se. Você disse que se eu amasse, escolheria seguir. Eu escolho ficar. Mas não a qualquer custo. Eu escolho ficar se nós dois colocarmos muito mais do que só o começo nesta história. Gabriel assentiu, comovido. A história de um perdão imperfeito, Gabriel falou com franqueza. Você não precisa me perdoar. Precisa apenas compreender eu menti para mim mesmo e para você. Quando ela voltou, eu quis fugir. Mas, mais uma vez, você me deu aquilo que eu mais temia. Um amor persistente, que não exigia que eu fosse perfeito. Camila permaneceu em silêncio. Seus olhos refletiam compreensão não por comoção, mas porque ela sabia. Gabriel, dia após dia, vinha escolhendo cuidadosamente quem ele queria ser. O perdão não me torna perfeito, mas nos torna verdadeiros e fortes. Um lampejo de alívio brilhou nos olhos dele. Gabriel respirou fundo, como se finalmente tivesse se libertado do peso de um passado doloroso. Escolha, não obrigação. Agora os dois entrelaçavam as mãos sobre a velha mesa de madeira do café. Eu acho que ainda podemos recomeçar, murmurou Gabriel. Não é recomeçar, Camila interrompeu com seriedade. É continuar o amor, a responsabilidade, as escolhas e até os erros, se for preciso. Por um instante, ambos olharam para o mar distante. Barra da Lagoa permanecia ali rasa, clara, imensa e firme. Vamos continuar. Mas desta vez por escolha, não por fuga, ele admitiu. Ela sorriu um sorriso leve, como a maré beijando a areia ao amanhecer, suave, quente e cheio de promessa. O cenário do mar como palco da cura, a faixa de areia em Barra da Lagoa, um pedaço estreito que une 2 mundos podia ser a metáfora perfeita para suas vidas e seu relacionamento. Já havia sido rasgada, já havia cedido, mas ainda assim permanecia como um elo que conduzia de volta à inteireza. Ali, não eram necessárias flores luxuosas ou vinhos caros, bastavam o mar, o céu e a escolha sincera de seguir juntos. Entrelaçando família e amor, o caminho à frente ainda guardava desafios. Concluir a adoção de Sofia, estabilizar a rotina, trabalhar, amar, mas, dessa vez, tudo seria tecido com voluntariedade, gratidão e promessas feitas com o coração. Uma família não precisa ser perfeita, apenas precisa de escolhas firmes o suficiente para uni-la e de amor intenso o bastante para atravessar até os dias mais sombrios. O amanhecer em Barra da Lagoa não era apenas o instante em que o sol se erguia entre o mar e o céu. Era a prova de um começo para um novo mundo, uma vida plena, com amor, responsabilidade e família. A praia e o refúgio cultural os recebiam naquele dia cheio de esperança. A nova casa, um lar de paz, após o casamento íntimo e o processo de adoção de Sofia, Camila e Gabriel mudaram-se para uma pequena casa de madeira à beira-mar, com uma varanda voltada para o canal e os barcos de pesca que passavam suavemente a cada tarde. A casa era o presente para um início repleto de carinho, o espaço onde nutririam juntos uma família. Barra da Lagoa, outrora uma vila de pescadores de raízes açorianas, parte da tradição de Florianópolis, crescia cada vez mais sem perder a simplicidade. Misturava a modernidade com o espírito da comunidade local, oferecendo-lhes o lugar ideal para recomeçar devagar, verdadeiro, acolhido pelo afeto e pela paz da ilha. A temporada da tainha, a festa da união, numa tarde fria de junho, celebrava-se a Festa da Tainha, evento tradicional de Barra da Lagoa, em que todos se reuniam ao redor dos peixes grelhados, entre música e dança. A pequena família participou. Sofia corria e ria perto das grandes grelhas onde a tainha assava no carvão. Eles se misturavam à alma daquele lugar, ao mesmo tempo moradores e viajantes
que enfim encontravam o caminho de volta. Ao aceitarem isso de coração aberto, souberam que estavam realmente em casa. A vida simples, mas plena. A vida não se resumia aos grandes eventos. Ela fluía nos gestos cotidianos. De manhã, Gabriel levava Sofia à escola do bairro e depois passava pelo O Farol, o café onde ele e Camila haviam jurado amor. Ali, sempre se lembrava do dia em que escolheram permanecer juntos. À tarde, Camila e Sofia pedalavam pela ciclovia ao longo do canal, visitando o projeto Tamar, com suas tartarugas marinhas e sua mensagem de preservação, símbolo de continuidade e vida no oceano. Ao fim do dia, caminhavam todos juntos pela trilha de pedras do canal, atravessando a antiga ponte suspensa, agora substituída por uma ponte de aço segura, como um testemunho de que o passado ficara para trás e o futuro podia ser firme. A primeira celebração sob a lua, numa noite de lua quase cheia, organizaram um jantar simples na varanda, iluminado pela luz amarela suave. Camila guardou em silêncio um pensamento. Não precisamos de muitas palavras. Basta que continuemos a escolher-nos a cada dia. Gabriel sorriu, e a luz da lua refletiu em seus olhos. A cada dia, eu escolherei você, Sofia e este lar. Abraçaram-se 3 pessoas, sob a lua e o mar inteiros e serenos. Um fim, um começo. Barra da Lagoa não era apenas cenário, mas personagem que sustentava a história. A natureza, a cultura, a comunidade e o silêncio curador faziam dali um casulo que nutria o amor deles terno e forte. E neste desfecho, o amor não precisava de portais celestes ou milagres grandiosos. Ele precisava apenas de um início pleno, onde 3 corações, em cada batida, tocavam o mar e reconheciam que tinham encontrado o milagre.